Olá pessoal, beleza? A gente está de volta agora em 2023, depois de uma pausa aí, algumas coisas que a gente tinha que resolver, particulares. E nós vamos começar falando sobre um livro, fazer uma resenha comentada do livro Gerenciando Mudança e Transição, de Mike Beer. Então fica ligado aí que a gente vai comentar sobre este livro voltado para administração de empresa, mudança, transição e por aí vai. Mike Beer, ele é um autor norte-americano. Essa série de livros é da editora Record, Harvard Business Essentials. A editora Record publicou vários livros. Esse é um terceiro livro que eu estou lendo da série. Mike Beer, então, ele é autor, organizador. Ele tem vasta experiência em planejamento estratégico, em gestão e administração de empresas, em mudanças, em transições. E ele, então, faz essa abordagem neste livro aqui. Ele trabalhou por 45 anos em consultoria de várias empresas, como a Becton Dickinson, Hewlett Packard e outras. Escreveu sobre eficácia organizacional, mudança organizacional, autocomprometimento, organizações de alto desempenho, liderança e gerenciamento de recursos humanos. O livro em questão ele é dividido em 7 capítulos. 7 capítulos, o livro é dividido em 7 capítulos, é um livro muito fácil e rápido de ler. Ele trata de temas como as dimensões da mudança, 7 passos para a mudança, fatores humanos e sociais da mudança, entre outros assuntos relevantes. Lida com questões envolvendo mudanças nas organizações, seja de processos ou de pessoas, e sugere ferramentas para que essas alterações tenham os melhores resultados possíveis para a organização e para as pessoas. Então, vou destacar aqui 3 capítulos do livro que eu achei interessante comentar com vocês. O capítulo 1, ele fala das dimensões da mudança. Ele trata dos tipos de mudanças nas organizações, a mudança estrutural, da alta gerência que faz as mudanças para melhorar o desempenho. Fala da redução de custos, elimina atividades não essenciais, modificações de processos, altera o modo como as coisas são feitas e a mudança cultural, foco nas pessoas, no lado humano das organizações. Então ela fala da parte estrutural, a parte organizacional, a parte a gente chama assim de um fluxograma, um organograma da empresa. Então as decisões elas partem geralmente da chefia e da cultura, né, dos donos da empresa para os colaboradores. Essas mudanças estruturais elas requerem que os colaboradores também abracem a causa, tanto quanto se faz necessário que as chefias, as lideranças, os donos das empresas também tenham uma visão propícia a poder trabalhar com mudança e transição. A redução de custos num processo de mudança, claro, que geralmente quando você faz mudanças nas organizações, você visa melhorar processos. Melhorando processos, você visa ter uma maior lucratividade. Para alcançar isso, você vai acabando reduzindo custos. E por fim, o cultural, que é o foco nas pessoas. As mudanças culturais são as mais desafiadoras para o gestor da empresa, para o líder, para as pessoas que estão envolvidas no processo, porque justamente o ser humano é aquela parte, aquele elemento que é fundamental nesse processo de mudança e faz com que as coisas podem dar certo, ou pelo menos se esforcem para dar certo, ou podem dar muito errado, as pessoas não podem abraçar a causa e o processo de mudança, de transição ficar estagnado. No capítulo 2, fala assim, será que você está pronto para mudar? O autor elenca 3 condições para que a mudança ocorra. Os chefes são respeitados e eficientes, cada um se sente motivado a mudar, a organização é de natureza não hierárquica. Então, para que a mudança ocorra, é necessário que os chefes, que os líderes sejam respeitados, que seja uma liderança natural e assim os liderados eles conseguem acompanhar as mudanças que são implementadas. A organização é de natureza não hierárquica quer dizer que, apesar de ter um organograma
funcional que é necessário para saber a quem e onde se reportar, ao mesmo tempo ela não solapa, ela não faz com que os indivíduos percam sua autonomia no trabalho. Eles têm sim autonomia para poder também ajudar a promover as mudanças. Importante que cada um também se sente motivado para mudar. Para que a mudança ocorra, é necessário fatores intrínsecos, internos da pessoa, e ela seja motivada, então, a fazer esse processo de mudança continuar. E, por fim, no capítulo 3, trata dos 7 passos para mudanças. É o capítulo mais pragmático do livro, como geralmente os norte-americanos trabalham. Eles trazem várias dicas de como efetuar as mudanças. O importante é ter comprometimento, coordenação e competência. Comprometimento com as mudanças, coordenação para que as coisas fluam do jeito conforme foi o planejamento estratégico, e competência, quer dizer, as pessoas-chave nos postos essenciais para que possam fazer as mudanças acontecerem. Partindo do pressuposto que a gente já estudou assim, em outros vídeos, já apresentei como ler livros, um método de como ler livros. Agora eu vou falar assim, dissecando, né, o que o livro aqui ele nos traz dentro dessa técnica de como ler livros. O livro fala então sobre o quê? O livro fala sobre mudanças e transições nas organizações. O próprio título já é autoexplicativo. É o processo de mudança que as organizações passam, querendo elas percebendo isso ou não. O que está sendo dito como? O autor trabalha o livro de maneira pragmática, com várias dicas de como se deve proceder quando for necessário, fazer mudanças, os desafios de implantação e a necessidade de um time comprometido e informado para que as alterações que a empresa almeja tenham engajamento e sucesso. Então é um livro bastante pragmático, ele vai dar várias dicas, várias ferramentas de como as decisões podem ser tomadas, de como você vai estar envolvendo a sua equipe de trabalho, a sua equipe de mudança, para alcançar os objetivos necessários. Os desafios são grandes, as necessidades são enormes, mas com planejamento, com engajamento, isso pode acontecer. O livro é verdadeiro no todo ou em parte? O livro ele é pragmático, como eu já havia dito. Tem ótimas lições para lidar com as pequenas mudanças, sejam elas motivadas por agentes externos ou agentes internos. As mudanças, só lembrando, claro, elas ocorrem também com agentes externos à organização, que são mudanças de governo, cenário internacional às vezes instável, pandemia, como a gente teve essa experiência em 2021, 2022, 2020 também. Cenários internos, como por exemplo da organização, algum layout que é mudado, algum processo que precisa ser refeito, mudanças de cargos, mudanças na própria estrutura organizacional da empresa. Então tem os ambientes externos e internos, que são fatores de mudança, e o autor trabalha essas questões também. E daí? E daí que a leitura é fundamental para quem quiser iniciar um negócio e serve como revisão ou atualização para aqueles que já são empreendedores. Que tipo de livro que é, então, Gerenciando Mudança e Transição? É um livro de administração de empresas, trata de mudanças e transições, é um livro sobre empreendedorismo. Para aqueles que estão começando, eu recomendo bastante, porque ele traz princípios básicos para que você saiba lidar quando as mudanças ocorrerem no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, na sua organização. Vamos expressar agora a unidade do livro numa única frase. Toda mudança na organização envolve aspectos humanos e de processos, e o sucesso depende de como esses elementos se alinharão para alcançar os objetivos. Então, aspectos humanos e de processos, juntos para alcançar as mudanças desejadas. Expõe as partes principais do livro. Dimensões da mudança e seus tipos, 7 passos essenciais para a mudança, o fator humano e a necessidade da mudança contínua no processo de inovação e crescimento da empresa. Então esse é um resumo básico do livro, a mudança e seus tipos, como a gente já comentou no início, 7 passos essenciais na mudança, o fator humano, necessidade da mudança. Quais foram os problemas que o autor elencou?
fazer com que as pessoas entendam que o processo de mudança é inevitável. Quer dizer, a mudança é um problema, ela é inevitável. E fazer com que elas se adaptem e consigam se comprometer com a visão e objetivo da organização, seja elas participantes ativas no processo. Palavras importantes: mudanças, comprometimento, adaptação e liderança. Vou repetir, palavras importantes são mudanças, no livro, comprometimento, adaptação e liderança. Soluções do autor: o autor propõe vários conteúdos dentro da disciplina da administração de empresa que ajudam o empreendedor a fazer a gestão de mudanças de transições. Traz dicas e passos importantes para essa finalidade. Entende que os líderes devem estar engajados na visão e objetivos da empresa. Afirma que uma boa comunicação é fundamental para que as pessoas entendam a necessidade de mudanças e que tenham as ferramentas necessárias para se adaptar a elas. A principal frase do livro se encontra na página 90, que eu vou ler para vocês. Pelo menos, o livro tem várias frases, mas eu vou ler a página 90 aqui. Diz assim: para que a gestão das mudanças seja bem-sucedida, é preciso reconhecer, antes de mais nada, a primazia dos fatores humanos e dos sistemas sociais em que elas operam. Então, para que a gestão seja bem-sucedida, segundo o autor, é preciso reconhecer a primazia dos fatores humanos e depois os sistemas sociais em que elas operam. Toda mudança ela vai passar pelas pessoas que compõem, que formatam, que estão na organização. Se essas pessoas não conseguirem se adaptar, se essas pessoas não se engajarem, se elas não tiverem um comprometimento adequado, provavelmente a mudança vai ser mais difícil de ocorrer. É necessário que as pessoas saibam para onde estão indo. Uma boa liderança, engajada, comprometida, bem alinhada com os princípios da organização, com a cultura organizacional, fará com que as pessoas se sintam mais confortáveis e seguras quando o processo de mudança se iniciará. Por isso que as palavras importantes, que é um resumo do livro, que eu vou reforçar aqui, são mudanças, elas devem gerar através do comprometimento, da adaptação e da liderança. Esses são alguns princípios básicos que o livro vai trabalhar dentro de uma maneira bem prática e objetiva para aquele leitor interessado no assunto. Tá, pessoal? Recomendo bastante este livro e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa um like aí e a gente se fala numa próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima!